Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, por mais esta oportunidade de estarmos aqui fazendo essas reflexões, que possamos contar com toda a inspiração do mais alto, para que possamos trazer aqui essa pequena reflexão e que possa ser útil aos nossos irmãos. Abençoa, assim, Senhor, a nossa reflexão da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui de volta, desta feita trazendo este tema, os sinais dos tempos. Então vamos lá. Bem, o conteúdo desta reflexão se encontra no livro A Gênese, de Allan Kardec, que é uma das 5 obras básicas. Então está no capítulo 17, itens 47 a 58, e no capítulo 18, o final do livro. E com a Gênese, nós temos as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece para que possamos entender melhor aquilo que se encontra no Evangelho. Então, o conteúdo está na Gênese, baseado no sermão profético de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós utilizamos dos versículos 1 a 28. Como o Evangelho ele traz uma linguagem simbólica, né? Jesus ele desenha para nós nesse sermão profético o que seria a transição planetária, né? Então, graças às ferramentas da doutrina espírita que nos explica, então é como se a doutrina espírita ela desvestisse os símbolos, né, que traz o Evangelho e trouxesse para nós a essência moral do ensino de Jesus, né? Então, o que ele quis dizer com aquele ensino? Então, vamos lá. Bem, Jesus ele falava ao povo, aos menos esclarecidos. Então veja, Jesus ele se dirigia àquelas pessoas simples, pescadores, agricultores, pessoas que não sabiam ler nem escrever. Então ele não poderia falar claramente o ensino moral. Não, ele precisaria usar de uma linguagem simbólica, alegórica. Então ele fazia uso de elementos materiais que chocassem aquelas pessoas. Então ele falava em guerras, em terremoto. Então era uma coisa assim que chocava. Mas na verdade o que a gente vai ver no decorrer dessa reflexão, que essas guerras, esse terremoto não são externos, são dentro de nós, tá certo? Então é mais ou menos isso. E Jesus, por ser um espírito puro, né, na mais alta elevação espiritual, ele primeiro que ele coordena tudo isso. Então, se nós estamos falando aqui nas mudanças, na transição planetária, porque nós sabemos que o planeta Terra ele é um planeta de provas e expiações e está transitando para uma elevação na hierarquia dos mundos, quer dizer, ele vai para o mundo de regeneração. E entre um e outro há uma transição, e é isso que a gente está vivenciando. Então, Jesus, por ser um espírito puro, ele é o governador planetário, ele é que coordena tudo isso, ele é o coordenador de tudo isso. Então ele tem a tutela do planeta Terra. Então, se nós estamos falando aqui de transição planetária, nós não estamos ao sabor dos ventos, nós temos a tutela de Jesus. Então isso é importante que a gente perceba. E ele, sendo um espírito puro, ele conseguia o quê? Devassar os séculos, devassar os tempos e enxergar aquilo que nos esperaria na transição. Então, muito do que ele nos fala, e com a ajuda da doutrina espírita, nós vamos nos identificando com esse período. Quer dizer, nós já estamos vivenciando esse período que ele predisse lá no sermão profético. Tá? Então, ele predisse o futuro, né? Então como ele tem uma conexão perfeita com Deus, né? Por isso que ele diz que ele e o Pai eram um. Então essa sintonia perfeita com Deus, ele executa as determinações de Deus. Então
E esse ciclo, né, da Terra, essa mudança para a regeneração é algo que tem o quê? É a vontade divina que está sendo executada por Jesus, está tendo a tutela de Jesus, tá certo? Então tudo isso é importante a gente ressaltar. Então vamos lá. Bem, os sinais precursores. O que é precursor? É o que se anuncia, é o anúncio de algo que vai acontecer, né? Então, esses sinais que Jesus anunciou, né? E com a ajuda da doutrina espírita, que está lá na Gênesis, como nós falamos, a gente pode entender melhor, não é? Então, Jesus, num primeiro momento, anuncia calamidades, como nós já falamos, né? Então, mas o que seriam essas calamidades? Então vamos desvestir o símbolo. O que seriam essas calamidades? Seria essa luta, né, entre ideias, né? É a luta suprema entre fé e incredulidade, entre o bem e o mal, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas, né? Porque nessa mudança que nós estamos, nessa transição, há aqueles que aceitam o progresso, que aceitam a renovação, mas existem aqueles que resistem às mudanças. Então é um momento de transição mesmo, né? Então, mas o que é importante a gente perceber? Que essas calamidades são decorrentes dessas lutas supremas, tá certo? Então essa dualidade que está acontecendo. E também, num segundo momento, Jesus anuncia o que? A difusão do evangelho, né? Então a gente coloca aqui, olha, está lá no versículo 14 desse Evangelho de Mateus. Quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que o fim chegará. Lembrando que esse fim não é o fim do mundo, o fim dos tempos. Não, esse fim é de finalidade. Então, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, alcançou-se o quê? O objetivo, a finalidade. Porque se a gente for interpretar literalmente esse fim como término, seria o término do velho mundo, com seus preconceitos, não é? Fanatismo, egoísmo, orgulho. Então, o que está se apontando? Um mundo novo, tá? Então, isso que é importante a gente dizer. Então, a partir dessa difusão do evangelho restabelecido na sua pureza genuína, como nos diz Kardec, aí sim o reino de Jesus vai estar instalado na terra, com paz, fraternidade, solidariedade, felicidade, né? Paz entre os povos, o que tanto a gente almeja, tá? Como tudo que existe, o nosso globo está submetido à lei do progresso. Então, o que ele nos diz? É o progresso físico, através da transformação dos elementos que o compõem, e também o progresso moral, né? Através da depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que habitam o planeta. Então, veja, o progresso físico e o progresso moral, eles acontecem paralelamente. À medida que há o progresso físico, também há o progresso moral das criaturas, dos habitantes, não é? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, que é uma outra obra básica da doutrina, na sua primeira parte, capítulo 3, que fala da criação, a gente vê ali o quanto que o planeta foi modificado, foi se transformando para quê? Para que ele pudesse se tornar habitável, para que a humanidade pudesse habitar o planeta. E aí, à medida que o homem vai melhorando na sua inteligência, vai progredindo, ele vai o quê? Melhorando as condições do planeta Terra. Então, à medida que ele vai melhorando, né, vai melhorando na questão da inteligência, no seu intelecto, ele vai progredindo e vai também promovendo o quê? O progresso físico do planeta, material do planeta. Então ele se ajuda e ajuda a Deus na sua criação, né? Então é isso que nós estamos vendo aqui, um progresso da inteligência do homem, a melhoria da habitabilidade, né? O homem melhora na questão do solo, o homem melhora na questão de levar água pelo planeta, por todas as cidades, por todos os povos, melhora as comunicações. Então, há uma série de aspectos em que hoje nós vemos um grande progresso de ordem material, né? Também sublinhamos lei. Por quê? É lei o progresso.
progresso é uma lei. Então, aqueles que resistem a toda essa renovação, a toda essa mudança, não tem como fazer isso indefinidamente, né? Então, os homens eles podem apenas estender um pouco mais na sua resistência, adiar um pouquinho, mas é lei. E a lei de Deus, ela é soberana e imutável, né? Então, o progresso vai acontecer. Só que assim, o que Kardec fala? Bom, se por um lado houve um grande bem-estar material, com o progresso das ciências, das artes, né? O homem hoje desfruta de um conforto material muito grande, mas resta ainda o imenso progresso a efetuar, que é o bem-estar moral. E nós só alcançamos o bem-estar moral quando nós fizermos reinar no planeta a caridade, a fraternidade e a solidariedade, nos diz Kardec. Para que reine tudo isso, o que é necessário? Elevemos o nosso sentimento. Então nós temos que procurar o quê? Vencermos principalmente o nosso egoísmo e nosso orgulho, né? Nós temos que nos melhorar essa questão, né? Sermos mais, para que nós possamos ser mais caridosos, fraternos e solidários, né? Então, há necessidade de nós cuidarmos dos nossos sentimentos, né? E aí a gente traz aqui, né, fazendo um parênteses, da máxima de Kardec, né, que já está no Espiritismo, fora da caridade não há salvação, né? Lembrando que salvação é salvar de nós mesmos, justamente do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? Quando a gente passa a entender que, para que nós possamos nos melhorar, nós precisamos proporcionar, né, o bem do outro. Então, para que eu possa alcançar a paz íntima, eu preciso o quê? Proporcionar a paz do outro, a felicidade do outro, né? Então, não há outro caminho. Então, a caridade, a fraternidade, a solidariedade vai o quê? Vai presidir justamente esse novo momento da humanidade, né? Ele até fala que a fraternidade é a pedra angular do planeta, do mundo de regeneração, né? Então, para isso nós precisamos o quê? Nos enxergarmos como irmãos, né? Como irmãos. E de certa forma o Espiritismo já está na vanguarda de tudo isso, como a gente já vai falar mais à frente, né? Porque moraliza a todos nós. Então a humanidade, ela se agita. Então há uma luta inevitável entre as ideias. Nós alcançamos, como nós já falamos nesses slides anteriores, nós alcançamos um bem-estar material, que é justamente o primeiro passo, né? É necessário essa melhoria na inteligência, a melhoria das condições de habitabilidade do planeta, todo esse bem-estar material é o primeiro passo. Só que assim, à medida que a gente alcança esse ápice do bem-estar material, mais nós, segundo Kardec, mais nós sentimos falta de algo, que muitas vezes a gente nem sabe precisar o que seria, mas é um anseio, um desejo de algo melhor, que já é o que? O pressentimento desse mundo de regeneração. Então, de maneira geral, há uma aspiração íntima, nós buscamos algo. É como se o bem-estar material não fosse tudo. Precisamos desse complemento que é o bem-estar moral. Então, o que caracteriza esse momento? Essa agitação, uma luta inevitável entre as ideias. É como se fosse uma casa que estivesse em reforma. Quando uma casa está em reforma, parece que fica tudo fora do lugar. Uma bagunça generalizada. Para que depois as coisas possam estar numa situação melhor, né? As coisas vão para o seu lugar, as coisas voltam ao equilíbrio, né? A coisa melhora. E é assim com a humanidade. Então, segundo o que está na Gênesis, segundo Kardec, vai chegar um momento em que as coisas vão se equilibrar, o terreno vai ficar aplainado e a coisa vai melhorar. Diz que ele fala, são perturbações temporárias. Temporárias. Então, a gente percebe em vários segmentos da sociedade, né, essa agitação, né? Essa luta de ideias. É como se a sociedade, de maneira geral, houvesse uma inconformação com o que está acontecendo e ela almeja algo melhor, né? Isso de maneira geral, certo? Então, isso faz parte do processo de transição, tá?
Então, já não é como ele fala, né? Já não são as entranhas da terra que se agitam. Isso aconteceu no começo, lá na formação da terra. Agora são as entranhas da humanidade. Então, dentro de nós sentimos essa necessidade de mudança, de melhoria, de algo melhor, né? Essa inconformação, essa busca de um mundo melhor, isso faz parte do processo de regeneração. Cada transformação é marcada por uma crise. Toda crise traz dor e agitação. Então veja, um exemplo que a gente pode dar vários exemplos. Um bebê quando está nascendo os dentes é marcado pelo quê? Pela agitação, ele fica choroso, ele fica agitado, né? Assim, então ele não tem sossego. Quando estamos na adolescência, por exemplo, é um momento também de agitação íntima. É como se a gente estivesse no meio do caminho. A gente não está lá nem cá. A gente não é nem criança mais, mas também a gente não é um adulto. No livro Obras Póstumas, Kardec vai falar que é como se fosse um edifício que estivesse em ruínas, mas o novo ainda não está pronto. Então, a humanidade é como se ela estivesse agora no meio do caminho. Né? Ela está saindo da adolescência e indo para a idade adulta. Mas enquanto isso não chega, esse momento é de agitação. Né? Tá? A humanidade passa por um período de transformação ou de crescimento moral. Então ele fala assim, Kardec, há um progresso que está se dando já no decorrer dos tempos. Então vamos supor, já está havendo uma mudança de caráter, de costumes, de usos. Então quem já viveu muito, segundo ele, né, já percebe já essas mudanças que estão acontecendo. E existe também um outro progresso mais rápido, mais brusco, que é como se fosse um cataclismo moral, que vai engolindo as velhas instituições. E segundo ele, esse é o momento em que instituições que até então satisfaziam as pessoas, hoje já não satisfazem mais. E ao mesmo tempo estão surgindo instituições mais humanitárias. Então você vê, por exemplo, instituições de proteção aos animais, de proteção ao meio ambiente, de proteção à mulher. Por exemplo, a gente vê o Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que ajuda os refugiados, por exemplo. Então, são diversos segmentos da sociedade que hoje já sentem essa necessidade, né, de olharem para o outro. Instituições que até então não tinham esse olhar, agora vai surgindo, né? E é como se fosse, como Kardec fala, é como se fosse um cataclismo mesmo, né? Que vai substituindo claramente as velhas instituições, né? As leis se tornando mais humanitárias, não é? Tudo isso vai modificando. Já é também o prenúncio de um mundo melhor. Né? O espiritismo é mais apto a promover o movimento regenerador. Né? Então é como traz ali a imagem dessa pessoa com uma luz. Então o espiritismo é como um farol a nos guiar. Então nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, nós sabemos que nós não somos corpos, somos espíritos imortais, que o progresso ele se dá tanto na esfera física como no mundo espiritual. Então é como se fossem dois lados de uma existência, né? Então estarmos encarnados ou estarmos desencarnados, somos sempre espíritos que estão o quê? Em permanente progresso. Então, o progresso, ao mesmo tempo que nós estamos sempre progredindo, nós estamos também auxiliando no progresso dos outros, no progresso do planeta, uns ajudando aos outros, né? Então, isso se dá muitas vezes sem que a gente perceba, sem que a gente tenha consciência. Mas o fato é que o espiritismo, ele auxilia, né? Por isso, nesse movimento regenerador, por isso que, como disse Kardec, ele veio no momento certo. Se ele tivesse vindo antes, ele teria enfrentado muitos obstáculos. Mas ele veio, quem estuda, quem vê o início do espiritismo, vê que ele
veio junto de o quê? De um grande movimento que já estava acontecendo na Europa, o iluminismo. Então o homem já estava o quê? Sedento de renovação, de mudanças, de melhorias. Então ele veio junto com esse movimento, junto com esse processo. Tinha que ser assim. Então há um planejamento superior. Então o espiritismo, ele nos traz o Deus como nosso Pai. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, só por isso já há uma grande contribuição para a humanidade, não é? Então, ele traz essa grande contribuição. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, na questão 798, quando fala da influência do espiritismo no progresso da humanidade, os espíritos falam para Kardec que o espiritismo se tornará uma crença comum. Entendendo o quê? Não que todos vão se tornar espíritas, mas os ensinos, por exemplo, porque são ensinos gerais, que valem para todos, são ensinos universais. Então vamos dizer, as leis que o espiritismo traz para nós são leis naturais. Não são leis criadas pelos homens, são leis naturais. Então esses ensinos, eles devem ser o quê? Eles devem se tornar ensinos comuns à humanidade, comuns, que vão trazer essa contribuição, né? Quando a gente tem essa gama de conhecimentos que a doutrina nos oferece, nós automaticamente nos colocamos de uma forma mais fraterna, mais caridosa. Então, vai nos levando a essa postura, que é justamente a postura do mundo de regeneração, não é? O progresso intelectual sozinho, ele é impotente para regenerar a humanidade. Então, é como nós já citamos anteriormente, o progresso intelectual foi importante? Foi. Ele é um passo importante nesse progresso da humanidade. Só que ele sozinho não faz a regeneração. Ele não promove a regeneração. Por quê? Porque o intelecto sem a moral, o que vai acontecer? Os inventos, as instituições, tudo isso vai ser o quê? O homem vai utilizar para atender às suas paixões, né? Ao seu egoísmo, aos seus interesses, né? E ao passo que a inteligência dosada com a moralização do homem, o que vai acontecer? Ele vai utilizar o seu conhecimento, né, para promover a ajuda do outro. Ele não vai pensar só nele mesmo, né? Então, a moralização faz com que nós vençamos em nós o orgulho e o egoísmo. E a partir daí, o intelecto tem uma condução melhor, né? Então, isso é que acontece hoje. Nós estamos avançando bastante nessa parte do intelecto, da inteligência, mas falta essa condução da moral, né, que vai guiando o intelecto, de forma que não se vai pensar apenas em si próprio, vai se pensar no outro, né, no nosso irmão, né, que nós já sabemos disso. Aí Kardec nós vamos avançando, né, já lá para o capítulo 18, onde ele vai citar o que? Essa nova geração. Então, se nós estamos falando no mundo de regeneração, para que todo esse processo aconteça, dentro desse planejamento, há o quê? A vinda dessa nova geração de espíritos. E ele ressalta bem, não é de corpos, é de espíritos. Essa nova geração de espíritos, ela vem já vindo aqui para o planeta e são diferenciados porque são espíritos assim que já alcançaram um progresso, né? Uma certa evolução. Não que são espíritos superiores, mas eles já trazem uma contribuição aqui para o planeta. Naturalmente, eles são bondosos, são inteligentes, naturalmente eles são mais espiritualizados. Então, são espíritos que vêm o quê? Trazer também essa contribuição para o mundo de regeneração, tá certo? Então, isso já vem ocorrendo. Então, ele vai falar, essa nova geração de espíritos, ela vem o quê? Substituir aqueles que não tenham mais condições
de ficar por aqui, pelo menos por agora. Então, aqueles espíritos que fazem o mal pelo mal, que não são tocados pelo bem, eles passam a reencarnar em outros orbes, numa situação inferior, para que eles possam dar a sua contribuição nesses orbes mais inferiores. E se eles nesse momento eles já conseguirem melhorarem-se, eles também podem retornar aqui à Terra. Então, ao mesmo tempo que vem uma nova geração de espíritos, aqueles que não têm condições de ficar são transferidos para orbes onde eles possam dar a sua colaboração. Como Kardec fala, às vezes você vê uma pessoa aqui encarnada, difícil, né? Onde acontece isso, faz o mal pelo mal, mas muitas vezes no mundo espiritual ela pode muitas vezes se melhorar e continuar a sua jornada aqui na Terra. Então ele fala assim, olha, não é que todos os espíritos atrasados da Terra vão ser emigrados para outro planeta, não é isso. É aqueles realmente que não querem a melhoria, não querem aceitar, né, que há um Deus superior, né, a reger as nossas vidas. Então, aqueles espíritos mais renitentes. Aí sim. E mesmo assim, quando eles vão para outro planeta, se eles lá se melhorarem, eles podem retornar à Terra, tá certo? Então, a época atual é de transição. Então, os elementos das duas gerações se misturam. Então, por um lado, está acontecendo a imigração, por outro, está chegando espíritos em melhores condições. Então, ele até cita assim, ele fala assim, olha, é como se fosse um regimento em que a maioria dos soldados são indisciplinados, são baderneiros, vamos dizer assim, né? Barulhentos, indisciplinados e turbulentos. A minoria é de bons soldados nesse regimento. Então, essa minoria de bons soldados, eles não conseguem influenciar, porque eles são em poucos. E essa turba de soldados turbulentos e indisciplinados, eles são mais fortes, eles acabam que tendo um domínio sobre os bons. E aí o que vai acontecer nesse regimento? Esses soldados indisciplinados e turbulentos, eles vão sendo substituídos um a um, 10 por 10, 100 por 100, por bons soldados. Então, aos poucos, os soldados bons vão crescendo de número, de tal forma que a coisa vai aumentando. Então, os bons soldados, eles vão crescendo de número e eles sim vão tendo o domínio no regimento, né? A coisa vai melhorando. Então, ele fala assim, olha, é assim que está ocorrendo com a humanidade. Aos pouquinhos, os espíritos, eles vão, sem que nós percebamos, porque isso vai se dando gradualmente, não é? Então, não é uma coisa brusca, né? É uma coisa gradativa que vai acontecendo sem que nós percebamos. Então, a coisa vai melhorando aos poucos, né? E aí, o que nós trazemos agora caminhando para o final? Veja, nós falamos muito aqui em agitação, em turbulência, não é? Cataclismos dentro de nós, né? A gente sabe que está acontecendo isso, né? Então, há muitas pessoas com vazio existencial, com depressão, há muitos problemas de ordem psíquica, não é? Mas se a gente ficar só olhando para a turbulência, para essa insatisfação que a gente vê muitas vezes na sociedade, com toda essa agitação, se a gente ficar focando só nisso, a gente vai falar assim, ai, esse mundo não tem mais jeito, esse mundo está perdido. Não. Então a gente vê que há o quê? Uma condução superior. E para nós, Jesus, nesse sermão profético, traz algumas orientações, traz um roteirozinho para a gente poder ir seguindo. A gente traz alguns apontamentos, né? Então, fica aqui o convite para lerem ou a Gênese, ou mesmo o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e a gente traz aqui algumas orientações do Mestre Jesus. Então, vamos lá. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, veja, lembrando que fim é a finalidade. Então, nós precisamos perseverar no bem, trabalhando, servindo, nos melhorando, né? Porque a gente já sabe que o objetivo
é um mundo melhor, um mundo de alegria, de felicidade, de paz, de fraternidade, não é? Então, enquanto não se chega nessa finalidade, Jesus nos alerta: continuem trabalhando, perseverem no bem. E é isso que nos compete nesse momento, não é? Não ficarmos apenas olhando a agitação que está lá fora. Cuidemos do nosso mundo íntimo, para que essa agitação que pode estar nos alcançando dentro de nós possamos vencer através do trabalho no bem. Outro. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Veja, como nós já ressaltamos no início dessa reflexão, a linguagem de Jesus é uma linguagem simbólica. Então, quando ele fala estiverem na Judéia, né? Então nós estamos nos lugares mais baixos, nos vales. Nós precisamos fugir para os montes. Nós precisamos elevar pensamentos, elevar sentimentos. Então nós devemos buscar cuidar de nós, as orações, leituras edificantes, se possível a meditação. Então que nós possamos ter momentos no nosso dia de elevação. Né? Não que a gente vai sair do nosso ritmo, da nossa vida de encarnado. Não, a gente vai conciliando. É como traz aquela mensagem do Evangelho, o homem no mundo, não é? Que a gente precisa ser como qualquer pessoa do mundo, cuidar das nossas tarefas, mas termos esse cuidado conosco, né? Bons hábitos, higienizar a mente, higienizar o coração, né? E aqui por último, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui Jesus está nos alertando para a gente não adiar a nossa melhoria. Se o momento é de transformação, de renovação, e se a renovação, a transformação ocorre, como nós falamos, paralelamente do mundo e a nossa também, não podemos adiá-la. Né? Então muitas vezes a gente deixa para depois, não deixemos para depois, façamos o melhor. Então ele ainda fala assim, tem uma mensagem que o Emmanuel vai falar, né? Aquilo que a gente tem que fazer na segunda-feira, não adiemos para o sábado, né? Aquilo que a gente pode fazer na primavera e no verão, não deixemos para o outono e para o inverno. Então tudo isso é simbólico, para a gente não adiar aquilo que possa nos melhorar, porque ele fala, Jesus, nesse sermão profético, dos falsos cristos, não é? Então, muitas vezes, a vida material nos seduz. Então, muitas vezes, a gente acha que a felicidade está nos bens materiais, ou está na beleza, ou está no poder. Então, a gente vai se deixando levar por esses falsos cristos. E a gente precisa o quê? De acelerar o passo na questão da espiritualização, a nossa espiritualização. Nós precisamos disso, não é? Nos enxergarmos como espíritos em evolução, espíritos imortais que estamos aqui em progresso, não é, meus irmãos? Então, a gente precisa cuidar disso, isso é uma tarefa muito importante para a nossa vida, né? Então, a gente deixa essa mensagem final, né, que está na Gênesis, né? Sinais dos Tempos, capítulo 18, item 19. Quando Kardec nos fala, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Então é isso, meus irmãos. Deixamos aqui esses apontamentos e que seja útil para todos nós. Muito obrigada pela atenção de vocês, muita paz. Agradecemos muito a atenção de todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.